Vamos iniciar o nosso culto nesta sexta-feira com oração, como nós fazemos regularmente. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós engrandecemos, exaltamos, adoramos o Senhor, bendizemos o Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana, te agradecemos por este primeiro final de semana deste mês. Suplicamos, Senhor, a Tua graça, o Teu perdão por todos os nossos pecados, erros, falhas, fraquezas, orgulho, prepotência. Fala conosco, Senhor. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Abre o nosso entendimento para as coisas santas. Aquieta os corações alvoroçados, aquieta os corações que estão temerosos, que coloquemos toda a nossa esperança no Senhor. Dá-nos, Senhor, graça e sabedoria e recebe-nos na Tua presença como adoradores. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração. Por mim e por todos vocês, no santo nome do Cristo Jesus, a quem aguardamos. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, como é que é o título hoje? Estamos atrasados, nem marquei o título aqui, olha, eu vou falar, viu? Umas coisas que acontecem comigo, que só comigo, né? Estamos atrasados. E muito, hein? E eu não posso deixar de atrasados, pronto. Eu não posso deixar de trazer esta informação para vocês, viu, Lena? Que nós estamos atrasados. Meu Deus, como nós estamos. À medida que a gente vai se aproximando, eu não sei, eu já sugeri para vocês várias vezes que vocês lessem Daniel, né? Porque não tem como a gente, Daniel, capítulo 9 ali e tal, não tem como a gente querer entender as coisas que estão acontecendo e as coisas que irão acontecer, porque coisas vão acontecer, viu, meus queridíssimos irmãos e irmãs, coisas terríveis, coisas que a gente não consegue imaginar, coisas que nenhum filme de terror, eu gosto a peça de filme de terror, eu só gosto, para ser sincero, não que isso importe alguma coisa, mas é que eu falei de terror, filme de terror, eu gosto de filme de faroeste, filme de ação, filme de guerra, filme de terror. Mas como? Eu gosto. Eu gosto. E coisas que nenhum filme de terror já mostrou. Estas coisas estão por acontecer e vão acontecer. Então, se você não leu Daniel, capítulo 9, né? Não só especificamente o capítulo 9, mas ali, Daniel 9, traz a profecia da 70ª semana. Será que eu estou falando correto? A semana de número 70. Eu acho que é 70ª mesmo. Se eu estiver errado, você me perdoa. Semana de número 70. Então, quem não lê, ou quem não leu Daniel, nessa profecia específica, porque faz parte do contexto que eu estou falando, das 70 semanas, não tem como entender nada.
Se você não lê, Daniel, não lê, você vai ler as coisas, não vai entender, né? Então, infelizmente, a gente luta contra isso há anos e anos, e parece que as pessoas zombam, riem. Mas a gente continua, né? Não vou dizer para você que eu não fico triste, eu fico sim, mas a vida continua, né? E as pessoas estão mais preocupadas com as suas vidas, né? As próprias igrejas, as próprias denominações incentivam isso nas pessoas. As coisas, as questões triviais das vidas das pessoas. Não que isso não seja importante, né? Não que a gente não deva orar por isso, não é isso. Mas existem coisas muito mais importantes. E a palavra de Deus mostra para a gente amorosamente, porque eu posso não ser amoroso, eu até acho que em muitas situações da minha vida eu não sou, é um defeito meu, é uma desqualificação minha, né? Mas a palavra de Deus mostra amorosamente o relógio profético para o fim dos tempos. Mas a humanidade não tem dado a devida consideração ao calendário que Deus nos deu e muito menos aos eventos que Deus descreve. As pessoas ficam com essas bobagens, né? Fogueira santa, não sei o quê. Olha, sinceramente, eu me nojo. Eu me nojo. É campanha disso, é campanha daquilo. Eu fico enojado, eu tenho asco. Eu tenho ânsia. Quando eu vejo essa gente com uma pompa, nariz empinado, falando essas bobagens, né? E a igreja está prestes a ser arrebatada. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, eu vou dizer agora, se você já sabe, que bom. Mas, na verdade, nós somos o século XX passado, o século XXI, quem nasceu nesses dois séculos, é o meu caso, né? Eu nasci no século XX, mas já virei de século, estou no século XXI. Faz mais ou menos, nós somos pessoas privilegiadas. Porque faz mais ou menos um século e pouco, que os pregadores da palavra de Deus explicaram ou começaram a explicar de maneira correta para as suas congregações, né, sobre como a igreja começou, o fim dos tempos. Isso foi um pouco mais de um século que as pessoas falam a respeito disso, né? Da maneira que nós estamos falando aqui. É claro que Paulo já falava, Paulo aguardava a volta de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo deste amplo conhecimento, né? E foi um pouco mais de um século. A criação da igreja, esta instituição admirável, linda, maravilhosa, a partir do dia da festa de Pentecostes, né? E Jesus, meus irmãos e irmãs, deu tudo o que ele tinha por uma pérola de grande valor.
Mateus capítulo 13, versículo 46. Se você for lá ler Mateus 13, 46, você vai entender do que eu acabei de falar. Jesus deu tudo, deu a própria vida por esta pérola. E esta pérola nada mais é do que a igreja. Não as denominações, mas a igreja. A igreja é a própria noiva de Cristo. E esta noiva, a igreja, ela já quase atingiu a maturidade. E muito breve, mas muito breve, ela vai deixar este mundo para habitar sempre com o seu esposo, porque ela é chamada de a noiva. Nenhuma alma do céu, nem da humanidade redimida, ocupará uma posição de maior privilégio do que aqueles que constituem o corpo de Cristo. Isso precisa ser falado, isso precisa ser divulgado, as pessoas precisam entender isso, compreender que aqueles todos que somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós teremos uma posição privilegiada no céu. Tomar um cafezinho, porque senão esfria, fica um xarope, né? E por meio do próprio sacrifício e da infinita justiça de Deus, nós todos somos santificados com a morte de Cristo. E eu gostaria muito que você abrisse aí no Salmo 45. Nós vamos ler aqui juntos versos 9, 11, 13 e 15. Salmo 45. Você já deve ter lido, mas hoje eu quero que você tenha uma visão escatológica desse salmo. Salmo 45, versos 9, 11, 13 e 15. À sua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham, atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Do que você acha que está falando aqui? Está falando de Jesus e a igreja. Está falando do arrebatamento da igreja. A época da igreja, ou chamada época da graça, começou, tecnicamente, logo após os judeus terem rejeitado o seu Messias. O dia de Pentecostes, na verdade, marcou o início formal da época da graça, da época da igreja. O Espírito Santo veio habitar
sobre a terra naquele dia especialíssimo, né? E tem operado desde então para reunir, para selar, para salvar as almas de judeus e de gentios que constituem, né, aquilo que nós conhecemos como a noiva do Cordeiro. Você já leu na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, uma frase, se você não leu, mas eu sei que você já leu, tá aí para você ler se você não leu. Tem uma frase que diz assim: as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso que está escrito aqui, as riquezas incompreensíveis de Cristo, é o conceito mais básico daquilo que nós nos tornaremos quando o nosso Senhor vier buscar a sua igreja. Riquezas incompreensíveis de Cristo. Então nós precisamos, amados irmãos e queridas irmãs, ter isso aqui, inculcado na nossa mente. E nós precisamos considerar, por causa disso que as pessoas não gostam de participar do culto com a gente, por causa dessas coisas que eu falo aqui. Fazer o quê? Não vou ficar dourando a pílula, né? Nem falando coisas para agradar. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 12, você vai ver aqui, queridos irmãos e irmãs, um milagre, né? Você vai ver um milagre de Jesus curando um leproso, não é? É claro que esse homem era um leproso. E muita gente usa esse milagre para falar isso, aquilo outro. Na verdade, este milagre de Jesus, como outros, né? Lucas 5,12, mostra para nós a miséria do estado caído em que o ser humano se encontra. Este milagre fala de um homem que tinha lepra. E Jesus cura este homem. Este homem com lepra também significa um homem entregue às coisas deste mundo e afastado de Jesus. Só Jesus pode curá-lo. Não é só doença física, é aquela doença que a gente não vê. Este homem foi desesperadamente, Lucas capítulo 5, versículos 12, 13, este homem foi buscar a purificação que só Cristo podia dar. E como este homem leproso, nós também somos leprosos espiritualmente. Aquele homem que foi pedir para Jesus curá-lo, ele não tinha mérito próprio nenhum para ser curado. Porque quando Jesus faz um milagre, até nos dias de hoje muito mais raramente, não é porque a pessoa tinha um mérito para receber um milagre, é pela misericórdia e compaixão do Senhor.
Abra aí Lucas capítulo 5, versículo 12, 13 também. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. É isso que Jesus faz com a gente, quando a gente vai para Ele. Ele limpa, Ele nos cura da lepra espiritual. Jesus é tão bom que Ele pega um bando de pecadores, uma assembleia de pecadores, e transforma esta assembleia de pecadores em a rainha em ouro de Ofir. Eu acho que a gente não compreende exatamente como isso pode acontecer. A doutrina da igreja, doutrina quer dizer ensinamento. A doutrina da igreja era um mistério, até que o apóstolo Paulo revelou esse mistério. Mas este mistério será conhecido nas profundezas da eternidade. E isso acontecerá com o arrebatamento da igreja. Então a gente precisa, amados irmãos, eu entendo assim que nós precisamos focar naquilo que Deus já revelou. A igreja é uma criação surpreendente. E nós somos como pedras vivas, que Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. E essas pedras vivas ainda estão sendo adicionadas, elas estão sendo somadas ainda. Igreja, não denominação. Eu não sou contra a denominação. Tem gente que fala, ele é contra. Eu não sou contra. Se você me mostrar uma denominação na Bíblia, eu passo a proclamar a denominação também, mas me mostra uma só. Então, essa assembleia de pedras vivas que vai sendo somada, né? São pessoas que foram tiradas do domínio de Satanás e entregues permanentemente aos cuidados de Cristo. Isto é eclésia, isto é igreja. Pessoas que estavam no domínio de Satã e foram para os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja é uma obra que está em progresso. E o destino final da igreja, Elis, foge, desafia a nossa compreensão. Por causa disso que igreja é um negócio muito sério. Por causa disso que a gente combate um monte de coisa há muitos anos. Aos profetas do Velho Testamento, você sabe que o Antigo Testamento, né,
cheio de profetas. Nunca foi mostrado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento o aparecimento da igreja. Você observou isso? Eles falam do nascimento de Jesus, falam até do Apocalipse, o caso de Isaías, o caso de Daniel, que Daniel não fala, né, especificamente, mas fala das 70 semanas, mas Isaías tem um trecho, que não me lembro agora, de Isaías, que é chamado de o pequeno Apocalipse. Até do Apocalipse, mas da igreja não fala, porque não foi revelado. Por quê? Você sabe? Porque a igreja causa um hiato, um espaço de tempo entre a semana 69 e a semana 70, lá de Daniel. Nós estamos exatamente nesse espaço aí, nesta parada, quando Deus deixa de cuidar, de tratar, quando Deus deixa tudo que é profecia para Israel parada e trata exclusivamente com a igreja. Igreja tão maltratada, vilipendiada, a igreja que virou um lugar de, não todas, é claro, óbvio, mas generalizando, diz que generalizar é sinal de burrice, então não me acanho de ser burro nesse detalhe, né? Mas virou um lugar de estelionatários, de pessoas que usam o nome de Deus para enriquecer. Deus inseriu caladamente a igreja na história de Israel. Depois o Novo Testamento, olha só, irmão, não sei se você tinha pensado nisso já. Talvez você já tenha pensado nisso. O Novo Testamento, ele é adicionado à palavra de Deus que já existia. E a partir da adição, porque Deus continuou falando, então não é uma adição feita ao bel prazer, é que Deus continuou falando com a igreja. A partir desta adição, desta soma ao Velho Testamento, do Novo Testamento, é que a gente pôde identificar muitos dos lugares do Velho Testamento em que esse intervalo da semana 69 à semana 70, né, está implícito. Só por causa do Novo Testamento que a gente consegue entender isso. Que Deus hoje não está tratando com Israel, não. Você acha que está? Não está. Não quer dizer que Deus abandonou Israel. Quer dizer que não há tratamento de Deus com Israel. Jesus, o Cristo, né? Ele mostra para a gente o que ele estava fazendo no capítulo 9 do livro de Daniel. Por causa disso que insisto para você ler. Porque quando você lê ali, você tem uma visão completa do calendário.
E este calendário começa a existir, a funcionar 445 anos antes de Cristo e vai até o reino milenar de Cristo em Jerusalém. Quer dizer, adentra no pós-Apocalipse. Ele divide em 70 semanas, que nada mais são, irmãos e irmãs, em ciclos de 7 anos, dos quais 69 já foram completados. Então, aonde nós estamos na história? Não adianta vir um cientista falar, tudo bem, deixa o cientista falar. Eu não vou discutir Bíblia com um cientista. Mas nós estamos hoje, atualmente, vivendo num intervalo da semana 69 para a semana 70. Porque a semana 70 só vai se iniciar quando a igreja for arrebatada. E isso que eu estou falando aqui, deveria ser uma verdade muito divulgada, conversada, discutida dentro das igrejas. Quando eu digo discutida, não estou dizendo de briga, discussão, de debate. Mas isso não acontece. Muita confusão poderia ter sido evitada, né? E uma luz mais clara, quem sabe, teria brilhado na profecia dos fins dos tempos, se esse intervalo da semana 69 para a semana 70 tivesse sido adequadamente compreendido. E o curioso é que esse intervalo, olha só, durante as 69 semanas já cumpridas, não houve intervalo de tempo. O intervalo só existe das 69 para 70. E esse intervalo já dura 2000 anos, né? O que esse intervalo quer dizer, irmão e irmã em Cristo, que ainda está se dando ao cuidado de ouvir, né? Esse intervalo quer dizer que a nação de Israel cessou neste intervalo, cessou de ser a testemunha escolhida de Deus na terra. Cessou neste intervalo. Você sabe quem que é, neste intervalo, a nação de Deus escolhida na terra? É a igreja. É o intervalo em que a igreja é revelada, em que a igreja vai crescendo, em que a igreja passa a ser, né, a testemunha de Deus aqui. Somente quando e a partir de a igreja tiver partido, é que Israel vai voltar a ocupar um lugar especial no plano redentor de Deus para a humanidade. Isso vai ter início, o plano de Deus, né, redentor para a humanidade através de Israel, né? Isso vai ter início daquela forma que o livro do Apocalipse vai narrando, né? Depois, com 144 mil e vai.
o relógio profético para Israel, relógio profético, parou literalmente no fim da semana 69 e só vai voltar a funcionar no início da semana 70. Durante esse longo período de praticamente 2000 anos, Israel, que a gente chama aqui de relógio do mundo, tem sido incapaz de interpretar suas próprias escrituras de maneira correta. Israel, nesse intervalo de 2000 anos, não consegue entender a magnitude, a grandeza do seu fracasso quando rejeitou o Messias. Se você abrir aí em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, você vai ler o apóstolo Paulo dizendo que os sentidos deles foram endurecidos por um véu quando eles leem o Velho Testamento. E este véu permanece colocado até que no decurso da semana 70, eles olhem para aquele a quem transpassaram e reconheçam a transgressão que cometeram. Nós, os cristãos, somente podemos ter uma compreensão correta dos eventos dos fins dos tempos interpretando passagens proféticas na Escritura através das referências às 70 semanas de Daniel. Mas muita confusão, muita heresia, né, surge quando se deixa de lado o calendário que Deus nos deu. Por causa disso que o título hoje é Estamos atrasados. Estamos atrasados em entender essas coisas, por causa disso que corremos aí todo dia, toda hora, né? Para esses estelionatários da fé, para esses traficantes da droga espiritual. Corremos, quando eu digo corremos, eu estou dizendo as pessoas, né? Correm para essa gente buscando coisas triviais, coisas do dia a dia, quando o mundo está prestes em sofrer a maior, talvez, o maior solavanco que a Terra já sofreu em toda a sua existência. Pensa nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, porque nós estamos atrasados, mas nós temos um compromisso com o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te exaltar, te glorificar por mais este chacoalhão que o Senhor nos dá. Senhor, mais uma vez abre os nossos olhos. Senhor, mais uma vez amplia os nossos horizontes. Senhor, mais uma vez nos mostra que quer nos ver
olhando para a palavra santa, porque quem olha para a palavra santa, olha para o futuro e crê que o Senhor virá buscar a sua santa igreja. Continua, Senhor, falando conosco a respeito deste assunto, porque estamos atrasados, mas não podemos e não devemos permanecer atrasados. Cuida de nós, se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para exaltar, glorificar, adorar o Senhor, num culto em espírito e em verdade, e num culto, obviamente, racional. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.